Deus é Amor. Eu vou pedir agora, então, Wesley, a pergunta do Hafner, que é do canal O Voo da Coruja. Muito importante, tem acompanhado esse caso também desde o começo. Um prazer imenso ter conversado com ele hoje pela manhã. Ele vai fazer 2 perguntinhas rápidas para também nos ajudar a entender um pouco mais desse caso. Do canal O Voo da Coruja, e quero fazer 2 perguntas ao nobre perito. A primeira, numa escala de 0 a 10, qual valor você atribui à precisão do resultado de uma análise, de uma perícia feita por você? Ela é 100% confiável? Ou seja, o resultado apresentado, ele é exato ou existe a probabilidade de ter algum erro? A segunda pergunta é: qual a probabilidade de um outro perito ou uma outra análise, uma outra perícia ser diferente da sua? Existe essa possibilidade? No caso, por exemplo, da Leia Miranda, existe a possibilidade e a probabilidade do resultado de um outro perito ser diferente do resultado apresentado por você? Muito obrigado, um forte abraço. Nós que agradecemos ao Hafner do canal O Voo da Coruja. Vão lá no canal dele, se inscrevam, sigam, acompanhem. As lives dele são imperdíveis. Obrigado de coração. Wesley, foram 2 perguntas importantes, né? Por gentileza. Sim, vamos lá. Em falar em questão de escala de 0 a 10, é muito que puxar saco para minha empresa se eu for falar que é 10, né? Porque se eu faço esse tipo de perícia, eu, no mínimo, tenho que confiar no trabalho que eu entrego para os meus clientes. Quanto à questão da probabilidade de ter outro perito trabalhando no mesmo caso e ter uma conclusão diferente, sim, existe probabilidade, não só para o caso da Leia, como para qualquer outro caso, e aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Eu defendo aquilo que, tecnicamente, eu consigo identificar dentro da perícia. Então, se um outro perito ele tem um resultado diferente do meu, ele provavelmente utilizou uma outra técnica de análise, a qual vai ser estudada. Todo mundo é passível de erro, vamos colocar deste modo, né? E se não, se eu defendo a minha técnica, que eu tenho ali uma metodologia, e eu acredito que a metodologia utilizada pelo outro perito não seja ideal, a gente faz uma impugnação, a gente trabalha para defender o resultado que a gente teve. Em colocar ali, desde que eu comecei a trabalhar com perícia de fato, comecei a emitir laudos e pareceres ainda em outra empresa que eu trabalhava, colocar ali mais de 4, 5 anos, a gente nunca teve nenhum laudo nosso que foi constatado algum erro, ou alguma divergência, alguma conclusão divergente, ou que a conclusão estava errada, que precisou ser refeita, isso tanto no judicial quanto no extrajudicial. Então, eu acredito, sim, que o trabalho ele pode ser confiável, o trabalho ele pode ser passível de erro, né? Mas, em todos os anos que eu trabalhei como perito, que os pareceres que eu já emiti, nenhum deles a gente teve esse problema de ter que refazer o trabalho por uma questão de erro, ou uma conclusão indevida, uma conclusão errada. Entendi. Nesse caso, não é uma ciência exata? O que você encontrar lá, o outro perito não vai encontrar? Quando a gente fala de perícia em relação a ser ciência exata ou não, depende muito da metodologia, muito dos equipamentos, das técnicas inovadoras que eles têm. Hoje não existe uma padronização de técnicas. Então, eu posso utilizar uma metodologia de análise que eu desenvolvi ou uma metodologia de análise que eu tomei conhecimento e estudei ela para fazer a aplicação, e ele utilizar outra. Não é porque somos peritos em áudio e vídeo que existe uma regularização nacional ou internacional de como a análise deve ser feita. Existem alguns critérios de segurança que precisam ser tomados no momento de você manipular uma prova digital. Até para você não prejudicar a prova, você não contaminar a prova e você não perder aquele material como uma prova. Então, a gente segue alguns critérios de segurança que, isso sim, são padronizados. Existem ISO para isso. Agora, em relação à análise, em relação à metodologia aplicada, cada perito desenvolve a sua e ele defende aquilo do modo como ele acredita. Obviamente, pode chegar numa mesma conclusão, através de técnicas diferentes, como pode chegar em conclusões diferentes, conclusões que não são as mesmas ao final, mas... Aí, rapidinho, aí é complicado demais, né? Aí é complicado demais. Aí é complicado, não é? Não fica complicado assim? Não fica complicado assim? Tem 5 peritos, cada um diz uma coisa diferente do outro. Um diz outro vai lá e diz não é. Outro diz o outro vai lá e diz não é. Aí complica tudo.
Se você contratar um perito para ele dizer uma coisa e vir outro, pesquisar e dizer outra, irmão, a pessoa está fazendo o quê? A pessoa está fazendo o quê? Nada. Está fazendo o quê? Me diga aí. Não é? Porque se eles trabalham aí, assim, a perícia deles, todos eles, tem que dar tudo igual, né? Eu penso desse jeito, né, irmão? Ele está dizendo aí que é diferente, eu não entendo disso também, não vou estar dando palpite aqui, né? Mas eu pensava, se um perito analisasse um caso e dissesse assim, analisasse o caso verdadeiro, sem ser vendido, sem ser nada, não é isso que eu estou dizendo, que ele vai estar sendo vendido, e dissesse, o laudo é conclusivo. O outro ia dizer, também é conclusivo, o outro, mas ele está dizendo que pode ter pessoas que depende de perito para perito. Um pode pensar de uma coisa, de um jeito, dizer que é positivo, aquela voz dela, um pode dizer que é ela ali, e outro perito pode dizer que não é ela. Aí, olha, é sério, né, irmão? Eu não sabia que era assim não, entendeu? Eu não sabia que era assim não. Mas é bom a gente ir aprendendo, né? É bom a gente ir aprendendo. Eu não sabia que era assim não. Aí vê você, um perito pega, coloca uma pessoa na cadeia, aí vai outro perito, analisa o caso e diz que não é a pessoa sai da cadeia, né? Eu não entendo não, então não vou nem dar palpite aqui. Vou ouvir ele aí, viu? Vamos lá, né? Isso sim são padronizados, existem ISO para isso. Agora, em relação à análise, em relação à metodologia aplicada, cada perito desenvolve a sua e ele defende aquilo do modo como ele acredita. Obviamente, pode chegar numa mesma conclusão através de técnicas diferentes, como pode chegar em conclusões diferentes, conclusões que não são as mesmas ao final, mas as técnicas que foram aplicadas talvez não sejam as técnicas ideais, vamos colocar deste modo. Né? Então, sim, é possível, não é uma ciência exata, cada um tem a sua metodologia, como eu já falei, e a gente trabalha nesse ramo. Então, existe sim, já teve situações de eu como perito ou como assistente técnico ter que impugnar um trabalho de um outro perito pela técnica que ele utilizou, por não ser uma técnica ideal, uma técnica exata para aquele caso que ele estava operando. Como se a gente fosse falar de fazer uma análise de áudio e vídeo e o perito querer fazer uma perícia de grafotécnica no CD que foi feito. Não traz nenhum benefício aquele CD de fato, a escrita que tem naquele CD, que vai trazer o objetivo correto da perícia, a mídia que tem dentro dele. Então, a depender da técnica que se aplica, a conclusão pode ser diferente. Então, quer dizer que você pode fazer a sua perícia, apontar que não é a voz dela, mas um outro perito pode vir e dizer que... E dizer que é, exatamente. Aí a gente coloca algumas... Ei, tá vendo aí? O que eu falei aqui, não foi o que eu falei? E eu não entendi isso aí não, mas foi o que eu falei, não foi? Ele pode vir aí, pode ter tido um perito, disse que não é a voz dela, dizer que foi a voz dela, ele pode vir dizer que não foi. Olha, irmão, vamos ser claro aqui e realista para não mentir para vocês aqui. Vamos ser claro e realista para não mentir para vocês aqui. Viu? Ninguém nunca vai descobrir se é ela ou se não é. Para acabar isso aí. Entendeu? Ninguém nunca vai descobrir se é ela ou se não é. Só se ela falar ou se o rapaz lá falar. Mas se não for isso, ninguém vai descobrir não, viu? Que é o que não é não, viu? Ninguém vai descobrir não. Ninguém vai descobrir. A verdade é essa. Já que ele disse que tem essa brecha para outra pessoa dizer que ela disser que é, tem a brecha para outro perito dizer que não é, e também tem a brecha dele dizer que não é e outro perito dizer que é. Então, ninguém nunca vai descobrir a verdade não, irmão. Sempre vai ficar assim, entendeu? Sempre vai ficar nisso. Só eles confessando mesmo para a gente descobrir a verdade. Senão, ninguém vai descobrir nada não, viu? Tá vendo? Olha, que nem a pergunta que o rapaz fez aqui foi... Olha aí, vamos lá. Se aplica, a conclusão pode ser diferente. Aí. Então, quer dizer que você pode fazer a sua perícia, apontar que não é a voz dela, mas um outro perito pode vir e dizer que... E dizer que é, exatamente. Aí a gente coloca algumas perguntas. Diante disso, Wesley, não é confuso para quem está nos assistindo agora? Poxa, ele pode dizer que não é, mas o outro cara pode dizer que é, e como é que fica, então, para quem vai? Tem que acreditar em quem? Assim, eu dizer em quem tem que acreditar é algo muito amplo, vamos pesquisar, vamos ver a confiabilidade do perito, as qualificações do perito, as técnicas que ele utiliza, tentar tomar o conhecimento, né? Infelizmente, pessoas que não estão
tão envolvidas com o caso, ou que não tem algumas particularidades, pode sim ter uma interpretação errada em relação a isso, né? Mas a gente coloca alguns critérios que se eu faço uma conclusão hoje, eu, como perito que fui contratado para fazer essa perícia, e eu segui alguns protocolos de segurança, quando momentos que eu identifiquei que os materiais não tinham adequabilidade suficiente, eu solicitei uma coleta presencial, eu busquei ter materiais mais confiáveis para que o meu resultado seja confiável. O outro perito fez a mesma coisa? O outro perito fez uma coleta? Ou ele apenas trabalhou com mídias que já tem, vamos falar agora mais especificamente do caso da Leia, vídeos de pregações dela, vídeo de chamadas do Instagram, de live e tudo mais. Se ele trabalhou somente com aquilo, possivelmente ele pode ter uma conclusão equivocada, porque alguns materiais, quando você vai confrontar, você precisa fazer a adequabilidade dele. Então, se a gente fala de uma gravação telefônica, a gente precisa ter uma adequabilidade de um material onde a gente consiga simular também uma gravação telefônica através da voz da periciando. Então, você pegar um vídeo onde ela está portando um microfone, ela está num auditório, ela está num palco, num lugar que é amplo, num lugar que tem eco, um lugar que tem retorno de voz, um lugar que pode sim trazer algumas características que mudem as características normais da voz dela, pode acontecer de ter uma conclusão diferente e essa conclusão estar errada. Aí, como eu falei, a gente vai, através disso, perguntar qual foi a técnica, quais foram os materiais utilizados, qual é a confiabilidade daquilo que foi realizado. Diante disso que você acabou de falar aí, no momento em que ela está supostamente estaria naquele áudio, ela estaria excitada. Quando a pessoa está excitada, ela muda a voz ou a voz continua a mesma? Eu vi, inclusive... Ela muda? Não, ela pode mudar. A gente coloca assim, quando a pessoa ela quer, vamos colocar assim, ela quer conquistar alguém, ela vai ser uma forma mais meiga, ela vai ter uma forma mais sensual de falar. Então, sim, ela pode mudar o comportamento da voz. Mas esse comportamento, a gente analisa dentro de situações paralinguísticas não verbais. São as emoções que ela está transmitindo através daquela fala. Então, são atitudes que ela está tendo, de estar sussurrando, de estar falando mais baixo, estar falando de um modo mais demorado, um modo mais lento, né, um modo mais sensual. A gente analisa esse comportamento, mas através desse comportamento a gente também consegue analisar e identificar qual é o comportamento fonatório no momento em que ela está produzindo uma fala, produzindo uma frase. Então, quando eu fiz a coleta, inclusive essa coleta de segunda-feira, teve um dos exercícios que foi realizados em que ela teve que sussurrar também, ela teve que falar de um modo mais lento, Então, a gente tenta fazer essa adequabilidade para que a gente tenha um material, no mínimo, compatível de confronto um com o outro. É isso que eu ia falar, inclusive eu ia falar da Sexy Coach que comentou lá no Fuxico, a Clécia Alice, inclusive sigam ela no Instagram, perfeita, ela comentou sobre isso. No momento de excitação, a pessoa muda a voz, por isso que algumas pessoas poderiam estar dizendo que não era a voz dela, porque estariam comparando com um momento de pregação, em que ela está eufórica, né, pregando na igreja. Mas isso, obviamente, é o Wesley que vai... A gente vai fazer uma comparação, a gente pode fazer uma comparação assim. Quando a gente fala de assinatura, vamos colocar uma falsificação de assinatura, uma suspeita de falsificação de assinatura, se a pessoa assina o documento sentado sobre uma mesa, ela vai ter a assinatura dela normal. Se ela assina o documento com a folha na mão e ela escreve, o comportamento daquela assinatura vai ser diferente. Entretanto, as características do punho escritor daquela pessoa, ela se mantém. Ataque, arremate, comportamento de pauta, tudo isso se mantém. Quando a gente fala de voz, é a mesma coisa. Eu posso tentar modificar a minha voz, eu posso tentar imitar um outro som, imitar uma voz de outra pessoa, ou estar sussurrando, estar gritando e a minha voz estar alterada. Eu posso conseguir fazer isso, mas o modo como eu falo, o modo como as minhas cordas, os meus músculos vocais, eles trabalham para eu poder falar, para eu ter aquela minha característica própria, isso você não consegue mudar. E é através disso que a gente faz essa análise. Então, por mais que eu tenha falado no dia da coleta, a Leia sussurrar, para ela falar um pouco mais demorado, para ela falar algumas palavras que já tem naquele vídeo em questão, é apenas para a gente ter uma adequabilidade de material, para a gente entender o comportamento dos músculos vocais no processo de fonação, no processo em que ela está montando uma frase para ela falar. Então, pelo que você acabou de falar aí, por mais que ela tenha falado sussurrando, o fator emoção da excitação, se fosse ela ali, não estaria presente, né?
Isso poderia não estaria presente, mas a gente teria uma adequabilidade que é o sussurro, entendeu? Vamos colocar ali a excitação, o tesão, obviamente, isso não está presente como está naquela gravação. Isso, mas a gente tem um sussurro, então através desse sussurro a gente já consegue identificar o comportamento do processo fonatório dela para dizer se é a mesma pessoa ou não. Entendi. Quando você